todos. Boa noite, Shirley. Boa noite. É com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez. Como sempre falo, né, nós não temos a pretensão de dar a última palavra em qualquer assunto. É sempre bom que haja a pesquisa, que haja, né, essa busca em outras fontes também, né, fontes que são fidedignas à doutrina espírita. Porque nós não somos e nem pretendemos ser detentores de todo o conhecimento, de toda a verdade. Mas na nossa humilde capacidade, a gente vai tentar, né, auxiliar respondendo as perguntas que nos serão dirigidas. E a primeira pergunta que nós vamos responder, ela fala o seguinte: como saber se minha mãe já reencarnou? Quanto tempo um espírito demora para reencarnar? Bom, eu sempre falo, né, que é muito difícil essa questão dessa separação temporária, porque nós sabemos que o espírito ele é imortal. É mais difícil para quem fica, né, do que para quem vai, porque para quem vai, o espírito, a pessoa que desencarna, ela vai estar vivendo novas experiências, ela vai estar reencontrando aqueles que foram no seu pretérito, né? Familiares, amigos, pessoas muito bem quistas por elas. E para aqueles que desenvolveram o trabalho, o evangelho em si mesmo, né? Como diz o próprio evangelho, o homem de bem, ele não tem nenhuma preocupação quanto ao seu desencarne, pois que sabe que aquilo que o aguarda é muito melhor do que aquilo que talvez ele tenha experienciado, tenha vivido no mundo quanto encarnado, né? Mas para nós que ficamos, principalmente para nós outros que ainda não temos o conhecimento da doutrina espírita, o que o Consolador prometido ele nos ensina e nos elucida quanto à vida no mundo espiritual, fica sempre aquele pontinho de interrogação, né? Será que eu vou rever aquela pessoa? Será que nós vamos nos reencontrar? Quanto tempo vai demorar? E aí, né? Será que a minha mãe já reencarnou? Será que eu vou desencarnar e eu vou chegar lá, minha mãe já reencarnou e a gente vai continuar desencontrado, né? Então, para quem fica é mais difícil. Mas não tem como nós precisarmos essa diferença, né? Esse tempo que um espírito ele demora para reencarnar, porque isso cabe a Deus. Ele é o autor da vida. E não é simplesmente um espírito virar e falar assim: olha, eu quero reencarnar. Nós sabemos, dentro da literatura espírita e até mesmo das obras básicas, que é necessário que se faça uma preparação, né, uma programação antes desse reencarne. E muito mais do que a vontade do espírito para reencarnar, eu nem vou falar da necessidade, porque todos nós, na atual evolução, no atual grau evolutivo em que nós nos encontramos, a reencarnação ainda é uma necessidade. Mas quanto à possibilidade de reencarnar, além dela estar ligada a uma programação pretérita, ela também vai de encontro ao merecimento do espírito. Porque tem muita gente que às vezes fala assim: eu não pedi para nascer, né? Principalmente quando está brigando com o pai, com a mãe. Essa é uma das primeiras frases que vem à mente, né? Eu não pedi para nascer. Aí a gente sempre fala: pediu, chorou, implorou, fez mil e uma promessa que dessa vez ia ser diferente. Só que, assim como nós outros, na maioria das vezes nós fazemos tudo igual, tudo da mesma forma, porque às vezes a gente, é como Jesus fala, né? Aonde está o seu tesouro, está ali o seu coração. E aí, às vezes, a gente tem tantos sentimentos como sendo nossos tesouros, o orgulho, a vaidade, né? O egoísmo.
Nossa, mas fulano é muito sistemático. Será que ele é sistemático mesmo? Será que a palavra sistemático cabe nessa frase? Olha, os tempos novos que nós estamos vivendo nos convidam a uma reflexão mais dilatada, como diz Paulo, a abandonar o velho homem para que o novo homem possa ressurgir, né? É tempo que, como ainda Paulo se refere, é necessário que a gente diminua para que Jesus cresça em nós. E o que é esse diminuir, né? É eu ir abandonando aí o meu orgulho, a minha vaidade, olhar para o outro com um olhar diferente, né? Praticar o evangelho, procurar entender, estudar, compreender, para que aí sim Jesus cresça em mim. E tanto no plano encarnado, terreno ou em qualquer outro mundo habitável, quanto no mundo espiritual, a vida ela continua, ela não para, né? Então é trabalho. É onde a gente fala, depende do mérito do espírito, né? Quem viu o filme Nosso Lar vai lembrar lá de uma cena em que André Luiz ele procura o ministro a fim de que ele consiga ver a sua família, aquela coisa toda, e eles eram atendidos em pares. E ele é atendido então com uma senhora que tem, né, uma petição semelhante à de André Luiz. Ela fala que o seu filho, ou filhos, não me lembro bem, chamam por ela devido às dificuldades que eles estavam enfrentando aqui na Terra. E aí o ministro ainda fala para ela, olha, muito bom, é louvável, né, o amor de mamãe e tal, estar indo auxiliar os filhinhos e tudo, mas aí tem sempre um mas, né? Quantos bônus horas a senhora tem para apresentar para justificar o seu pedido? Aí ela fala assim: trabalho, trabalho meu, nunca fiz nada não. Então pensa, se essa mulher foi lá pedir para vir fazer uma visita na Terra e ela precisava ter méritos para isso, porque o bônus horas, no caso, né, no nosso lar, nessa colônia, ele remete aos méritos que o espírito conquistou, imagina para reencarnar. Então, assim, o que a gente pensa, pelo menos, é que não é muito rápido, não. Leva um tempinho, tá bom? Boa noite, pessoal. Muita paz, uma alegria estar aí com vocês. A gente cumprimenta também aos nossos amigos internautas que muitas vezes nos assistem posterior ao estudo, né? Então, nós temos aqui uma pergunta de hoje. Quando uma síndrome genética afeta várias gerações em uma só família, 4 pessoas, mesma síndrome, o que o Espiritismo tem a dizer sobre isso? Bom, a questão genética é uma questão de hereditariedade e é uma lei natural, né? Então, a hereditariedade ela faz parte das leis naturais da nossa vida, como outras leis da gravitação, né? Universal que rege não só o nosso sistema solar, mas rege também o universo como um todo. Então, leis divinas, leis de hereditariedade, elas existem para produzir diversos cenários na nossa vida, né? Diversos cenários no nosso mundo e nos outros mundos que existem no universo. A grande questão é quem é o espírito que habita aquele corpo que obedeceu a esta lei da hereditariedade. Essa é a grande pergunta. Então, o que a gente entende pelo conhecimento doutrinário que os espíritos nos trouxeram, né? Através da obra kardeciana e tantas outras subsidiárias? É que estes espíritos que vêm numa condição onde estão submetidos, né? Estão entrelaçados a um corpo que traz com ele alterações genéticas
provindas de uma lei natural, esse espírito ele foi conduzido para ali, geralmente em duas situações básicas. Ou porque foi uma escolha do próprio, dada a necessidade que ele sentia de vir à Terra numa determinada condição e abraçar alguns desafios que são inerentes àquela síndrome genética que iria gerenciar o seu corpo físico. Então, pode ser uma escolha do próprio espírito, né? A segunda situação é quando não é a escolha do espírito, mas um contingenciamento que pode se dever a uma necessidade dos pais passarem pela fieira da provação, né? Da dificuldade, dos desafios, para ter em seu lar aquela criança que necessita uma atenção especial, né? Uma dedicação especial. Então, isso muitas vezes está relacionado aos pais. Ou então, um determinado espírito que perdeu a oportunidade de escolher. Mas quando que a gente perde o nosso livre-arbítrio? É quando nós erramos com gravidade, persistimos no erro e não aceitamos a correção, a mudança de rumos. Quando nós somos persistentemente, estamos arraigados, né, a determinados comportamentos que são desequilibrantes, né? Então, muitas vezes nós perdemos a oportunidade de escolher, porque a espiritualidade superior precisa tomar um pouco as rédeas da nossa evolução para nos ajudar. É como uma criança que está iniciando os seus passos e não sabe que direção ela deve ir. E que se você deixá-la andar do jeito que ela quiser, ela pode ir para uma escada, cair até lá embaixo, ela pode ir para o banheiro, né? E se acidentar, ela pode ir para uma piscina, cair, morrer afogada. E aí essa criança, que ainda não sabe a direção que deve tomar com os seus novos passos, ela precisa de ajuda. Então, muitos espíritos que se encontram nessas condições de impossibilitados de vislumbrar a realidade com mais amor no coração, eles muitas vezes são conduzidos pela espiritualidade superior a reencarnar em algum corpo que está submetido à lei de hereditariedade, né? Lembrando também que a lei de hereditariedade ela não faz de todos os descendentes 100% acometidos, né? Então, uma família com 3 filhos, né, você geralmente não tem os 3 sindrômicos, né? Você tem um, você tem 2, né? Você sempre tem um que não foi atingido pela anomalia genética, tá certo? E o que isso quer dizer para nós? Que a lei de hereditariedade existe ali para ser utilizada pela divina providência e por nós espíritos em evolução para nos lançarmos dela a fim de alcançarmos a nossa própria regeneração, a nossa contribuição, muitas vezes para a evolução do outro, né? E que a lei, a providência divina, a lei de causa e efeito, também dela lança a mão para redirecionar passos dos espíritos que são recalcitrantes. Então é isso.
né? É o que o Espiritismo pode dizer sobre isso, como alguém perguntou. Ok? Próxima pergunta, ela fala o seguinte: fui casado durante 13 anos. Atualmente, estou divorciado. Minha ex-esposa pediu a separação. Restou-me um sentimento de imensa gratidão por ela ter proporcionado os anos mais felizes da minha vida. Embora esteja sozinho, desejo apenas coisas boas para ela, mesmo que não haja nenhum tipo de comunicação entre nós. Como a doutrina espírita explica a situação? Bom, vamos lá, né? Aqui a própria pessoa fala que viveu 13 anos maravilhosos, então creio eu que havia, né, uma sintonia muito bacana entre esses dois espíritos, vamos colocar dessa forma, porque senão teriam sido 13 anos muito difíceis, não é mesmo? Então, por aí, a gente já pensa na questão da lei de afinidade, sintonia, né? E lá no livro dos Espíritos, na questão 301, olha que interessante que Kardec pergunta: dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma afinidade perfeita? Porque às vezes também a pessoa, se a gente for continuar estudando esse capítulo, né, o capítulo 7, Kardec pergunta sobre aquela questão de ser a alma gêmea, aquela coisa toda, né? E aí a gente não vai aprofundar nisso, porque senão tomaria muito tempo. E aí a resposta é a seguinte: a simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas tendências, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia a sua individualidade. Então, assim, cada um de nós somos únicos, né? Somos seres criados únicos. Não tem essa questão de alguém estar pela metade porque existe uma outra metade solta por aí. Essa questão dessa afinidade tem a ver com a sintonia que os dois espíritos eles se encontram. O que pode ser também é que possam ter vivido, né, algumas existências já juntos, terem sido marido e mulher, ou mãe, filho, irmãos, talvez, em outras existências. Porque se a gente for estudar também no próprio livro dos Espíritos, onde fala sobre os laços, e no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala dos laços de família, é, nos é dito que ele nunca se rompe, né? Nem com o desencarne, nem com o reencarne, como a gente falou ali um pouco mais para trás. O que acontece é que a afinidade desses espíritos sendo mútua, eles estando na mesma sintonia, buscando a mesma coisa, sendo espíritos simpáticos entre si, eles acabam se reencontrando na multiplicidade das vidas e às vezes vão trocando os papéis, não é verdade? Ora vem como marido e mulher, noutra hora como irmãos. Quantas vezes, né, nós temos aquele irmão ou aquele primo que é mais do que um irmão e a gente tem aquele sentimento assim que eu daria minha vida por aquela pessoa, dado ao que a experiência, né, que não se resume apenas à existência presente. Então, por exemplo, esse casal eles viveram 13 anos juntos, cumpriram aquilo que eles deveriam cumprir nessa vida. Houve a separação de corpos, né? Mas não perdeu o afeto, não perdeu o carinho, não perdeu o respeito. A pessoa continua desejando, né? Tudo de bom, enfim, que é o que deve acontecer mesmo, né? A questão do relacionamento, às vezes a pessoa vive em um determinado cenário, mas dali por diante, aquele cenário, segundo as programações, segundo aquilo que aqueles dois espíritos têm para viver ainda, para experienciar,
eles vão tomar caminhos diferentes. Mas não significa que para isso precisam ser inimigos. Então acaba sendo natural que quando existe essa sintonia, essa correlatividade de sentimentos, que esse sentimento de amizade ele predomina após o rompimento ou após um término. Bom, boa noite. Acredito que a doença é o remédio da alma e a morte pode ser a cura. Pensando dessa forma, me ajudou a superar o desencarne de minha mãe há um ano. Fazer esse tipo de comentário seria menosprezar a dor do próximo? Me sinto incomodado às vezes, pois meus irmãos não tiveram a mesma reação. Meu relacionamento com minha mãe sempre foi de muito amor e continua sendo. Na verdade, quando você, companheiro, fala que a doença é o remédio da alma, está correto. Muitas vezes, em muitas situações, a enfermidade ela purifica os sentimentos do espírito, as emoções humanas. É muitas vezes na enfermidade que eu trabalho a minha humildade. É muitas vezes na enfermidade que eu trabalho o meu senso de gratidão. É na enfermidade, muitas vezes, que eu aprendo a ser solidário, né? Que eu aprendo a ser generoso. Então, de fato, muitas vezes a enfermidade ela vem como um remédio para a nossa alma, né? E a morte é apenas uma passagem do mundo que habitamos material, desse corpo a quem estamos ligados, para o mundo da energia, do pensamento, que é o mundo da alma, do espírito, né? E muitas vezes, várias criaturas que estão passando, né, por uma enfermidade muito grave, por um momento muito difícil, de muita dor, quando chega a hora da partida, e que é o momento de fato da partida, e eu não estou falando aqui de antecipar a partida, eu estou falando de chegar o momento de deixar o corpo físico de fato, esse momento para a criatura enferma e que sofre muito pode ser libertador, né? Então, quando você fala pode ser a cura, né? Na verdade, pode ser libertador. E essa forma de pensar, de fato, nos ajuda a enfrentar o desafio das perdas de entes queridos, né? Isso também é uma orientação, né, que a gente recebe da espiritualidade e que nos ajuda a enfrentar as perdas, a morte, com muito mais tranquilidade, com muito mais paz no coração. Quer dizer que nós não estamos sofrendo? Quer dizer que nós não sentimos falta da criatura? Não temos saudade? Em absoluto, né? Mas nós compreendemos que aquele momento da morte nada mais é que uma temporária separação, né? Como se fosse uma viagem e que em um determinado momento, certamente, existe a possibilidade do reencontro, né? E que além disso, a criatura não deixou de existir. Eu acho que é um ponto crucial, né? Porque o que dói em nós é a sensação de que a criatura desapareceu e não existe mais, né? Isso dói, né? Mas se você, com a doutrina espírita, consegue entender que a criatura existe, né? Ela continua viva, pensante, cheia de sentimentos por você,
como por todas as outras criaturas a ela ligadas, né? E que certamente, se tiver oportunidade, estará ajudando na medida das suas possibilidades, causando-lhe imenso bem, né? Isso nos conforta e nos traz uma sensação de paz, de serenidade para enfrentar a saudade, né? Mas ninguém fica sem sentir saudades, né? Ninguém fica totalmente alheio a essa emoção, a esse sentimento de que gostaria de estar conversando com a criatura, gostaria de estar na presença, gostaria de dar-lhe um abraço, né? Então eu não vejo aqui que isso é menosprezar a dor do próximo. Não, é compreender a realidade, né? É compreender a realidade da morte, que ela não existe, da doença, que ela não é essa tragédia, né? Que ela não é só sofrimento. Ela tem um objetivo, ela é educativa e ela é mecanismo de evolução da alma, ok? Então, uma das cenas assim mais bonitas que eu vi no filme Nosso Lar foi de um diálogo da mãe do André Luiz com ele. Aí, tão logo ela está afastando, ela pega de uma rosa e fala com ele assim: Olha, André, quando você precisar de mim, lembra que eu tô à distância de um pensamento. E às vezes a gente acha que o outro desencarnou e está muito longe, né? Mas ele está na distância de um pensamento. Isso é muito bonito e é muito reconfortante. Quando alguém invoca um espírito em benefício próprio para resolver algo e deseja que esse espírito atormente outra pessoa, esse espírito acompanha a pessoa a ser atormentada, mesmo contra a vontade dela, mesmo quando a mesma não o atraiu para si, amando de outra? Bom, essa pergunta ela é muito complexa. Por quê? Porque a gente vê muito esse tipo de situação, né? Principalmente a gente que lida com atendimento fraterno nas casas espíritas. As pessoas às vezes chegam pra gente e falam assim: Fulano fez um trabalho pra mim. E aí, a partir daí, a minha vida foi só ladeira abaixo. Muito interessante a gente pensar, né, que Deus, ele é o nosso Pai. André Luiz ele fala o seguinte: que nós vivemos nos seios de Deus como os peixes vivem no oceano. Então, olha que fantástico. E aí, agora, se a gente trazer isso para uma conotação meramente humana, nós vamos lembrar lá do Sermão do Monte, né? Mateus capítulo 5, quando Jesus fala assim: Vós que sois maus, sabei dar coisas boas aos vossos filhos. Imagina Deus, vosso Pai que está nos céus. E aí ele completa, ele fala: Quem de vós, se o vosso filho vos pede um ovo, lhe dará um escorpião? Então, apesar de toda a nossa ignorância, né, e aí a gente precisa recuar aí mais de 2000 anos atrás para entender, né, para quem Jesus estava falando isso, para uma humanidade ainda primitiva. E ali os pais não tinham coragem de dar escorpiões para os filhos no lugar de ovos. Imagina hoje que a gente já caminhou um pouquinho, né? Não caminhou muito não, mas um pouquinho já caminhou. E aí, lá em Romanos, capítulo 2, versículo 6, Paulo, ele fala uma coisa que ela praticamente responde a essa pergunta. Que ele fala o seguinte: a cada um será dado segundo as suas obras. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: acaso os espíritos influenciam em nossas vidas? E aí todo mundo que frequenta uma casa espírita já deve ter ouvido essa questão umas 200 vezes no mínimo, que já sabe a resposta até de cor. Muito mais do que imaginei. De ordinário são eles que vos dirigem. Nossa, Davi, então nós estamos enrolados, porque então nós vamos ser o quê? Joguete na mão dos espíritos?
Não. Porque, em primeiro lugar, nós temos Deus, que faz com que cada um receba segundo as suas obras. E aí, para a gente poder entender de uma maneira mais fácil, imagina, por exemplo, que a gente esteja escutando uma rádio. E aí essa rádio começa a tocar uma música que eu não gosto. O que eu faço? Eu mudo de estação ou continuo escutando aquela música horrorosa? A gente vai lá e muda de estação, não é verdade? A gente sintoniza uma frequência diferente. E Jesus ele também nos elucida para orar e vigiar. Orar a Deus pedindo, né? Levando a Ele as nossas petições, colocando nos seios de Deus as nossas dificuldades e vigiar os nossos pensamentos, mas também as nossas atitudes. Porque o universo, ele funciona em ressonância com as nossas próprias atitudes. Aquilo que nós fazemos, dado, né, a lei de causa e efeito, ela vai ser devolvido para a gente. Quem já foi numa praia sabe como que é a praia no final da tarde, né? A areia fica repleta ali de entulho, de às vezes folhas, de detritos marinhos. E muito do lixo que a gente joga no oceano, ele acaba voltando pra gente. Não é verdade? Mesmo a contragosto, né? E aí tudo aquilo que a gente joga na vida volta. Então uma pessoa vai lá e faz um trato lá com o espírito, né? Enfim. E aí esse espírito ele pode me atacar? Pode, se eu der permissão e sintonia para que isso aconteça. Não, mas eu não dei permissão. Deu, uai. Deu quando você não foi honesto, quando você perdeu a paciência, quando você xingou, né, as pessoas, foi deselegante no trânsito, recebeu um troco a mais, guardou ele no bolso que achou que estava com sorte. Não é assim que funciona? Aí você tá dando essa permissão, sim, ué. Às vezes tá contrariado, acha que o mundo inteiro tá errado, né? Só eu que tô certo. Aí eu tô dando permissão sim pra todos, né? Faz até uma fila. E é interessante, Davi, que a pergunta que fizeram aqui, muito dentro disso que você está falando. Existe algum meio de identificar pensamentos de ansiedade que vêm do próprio espírito ou se fazem parte de algum processo de obsessão? Como se proteger? Né? Muito dentro do que você está falando. Então é interessante porque quem fez a pergunta, a gente agradece, né, de coração. Ele próprio já colocou o ponto principal. E como Davi acaba de dizer, tudo é frequência. Os espíritos, eles não conseguem ter acesso à nossa casa mental se a nossa casa mental estiver sintonizada com pensamentos, com emoções que não fazem parte do campo mental do espírito. Para que um espírito me influencie, é preciso haver afinidade entre o que ele alimenta de emoção, o que ele alimenta de sentimento, o que ele pensa, os desejos dele com os meus. Nós temos que estar afinados, né? Para que ele consiga entrar na minha casa. E Jesus deu um exemplo muito fácil de entender quando ele conta aquela história da casa que tinham 7 demônios e que aí os demônios foram expulsos da casa. Depois de 7 anos, um dos demônios volta e encontra a casa adornada. Casa adornada significa que
o espírito, o demônio, voltou e ele gostou do que viu. Adornado, tá gostoso isso aqui, tá bacana, tá do jeito que eu gosto, não é? Jesus deixou claro isso pra gente. E esse espírito, ao encontrar a casa adornada, o que ele faz? Epa, vou trazer mais alguns que também vão gostar disso aqui, como eu gosto. E assim é a obsessão. A obsessão, ela tem geralmente duas raízes básicas. Uma raiz pode estar exatamente no comportamento, no pensamento, nos hábitos que eu tenho, que eu alimento e que atrai espíritos que gostam da casa mental que eu construí para mim. Acham ela bonita e querem participar dela. A outra raiz está muitas vezes ligado aos nossos conflitos, às nossas destemperanças nas diversas vidas, onde criamos muitas vezes nós ao invés de laços, né? Ao invés de criar fortes amizades, laços de amor, a gente cria um nó de problemas, vingança, ódio, raiva, ciúme. E às vezes essas criaturas, tanto quanto nós, né, não conseguem vencer aquele momento e se encontram atreladas ao nosso espírito por aquele nozinho do passado, né, que não conseguem se desligar daquele momento de sofrimento. Né? Mas grande parte das obsessões, né, elas começam pela casa mental adornada. Então, como bem disse Davi aqui pra gente, nós estamos dando a permissão, na medida em que nós preparamos o terreno, criamos a frequência, criamos o tipo de energia que circula em nós, que circula no nosso casa mental, no nosso pensamento, e aí nós sintonizamos. É sintonia, né? Com sintonia, a única maneira de você evitar essa afinidade é você mudar a sua frequência. Então é interessante que, por exemplo, para a gente entender essa questão do quanto a mente ela influencia, né? André Luiz ele fala que pensamento é vida. Inclusive tem um livro com esse título, né? Pensamento e vida. A OMS ela tem uma diferenciação para quem é doente e para quem está enfermo. Né? O doente é aquela pessoa que ela tem uma enfermidade, mas aí emocionalmente, mentalmente, ela acha que vai morrer mesmo. Nossa, eu tô muito ruim, eu vou morrer. Aí aquela pessoa que você vira para ela e fala assim: Nossa, eu fui no médico, senhor. Mas o que você tem? Ah, eu bati meu dedinho ali no canto da mesa, ó. Inflamei a unha, vou tomar aqui um anti-inflamatório. Nossa, mas eu quebrei o braço, eu quebrei a perna, eu quebrei o joelho, eu tirei 4 chapas. Aí eu fui no médico, ele falou que eu vou ter que colocar pino. A pessoa tá sempre pior, né? Mentalmente, ela trava até aquela disputa, né? Nossa, eu tô melhor, eu tomo um remédio, eu tomo 5 de manhã. Eu tenho prazer de estar enfermo. Ou aquela pessoa que até tem a enfermidade, mas não consegue nutrir esperança dentro dela de melhora. Né? E aí a gente pensa assim, a questão da sintonia, né? Está sintonizado com o que? Que tipo de energia essa pessoa tá sintonizada? E aí tem aquelas pessoas que, embora estejam enfermas, tenham uma doença, elas são saudáveis. Porque elas conseguem estar numa sintonia diferente. Uma sintonia que, nossa, não, isso aqui não é nada não. Tem gente que tá morrendo e, não, fulano, nossa, eu tô bom demais. Minha esposa, ela tem um tio que ele passa por uma aprovação e toda vez que a gente vai conversar com ele tá ótimo. Ele tá assim, tinindo.
dá até inveja, pra falar a verdade. A inveja boa, né? Se é que existe isso. Tá sempre rindo, feliz, alto astral. Dificilmente nós outros estaríamos dispostos a passar pelo aquilo que ele está passando. E aí, Davi, é muito importante porque muitos procuram a casa espírita com esse intuito que você trouxe, inclusive, da pergunta, porque tá dando tudo errado na vida, né? Ah, tá tudo errado, eu estou sendo perseguido, né? E de fato, às vezes está sendo influenciado, tem alguns problemas espirituais de envolvimento, mas o processo de cura começa, não é pela casa espírita, o processo de cura começa pela sua mudança, é você mudar. Se você, eu falo assim, quando você tenta, você deseja fortemente uma coisa. E aí você deseja aquilo, deseja aquilo, deseja aquilo. Quando você se pergunta, o que você fez para alcançar aquilo? Ah, eu não fiz nada até o momento. Mas porque nada dá certo, eu nunca consigo alcançar. Mas você mudou a sua estratégia? Você quer alcançar as coisas fazendo tudo do mesmo jeito? Tá? Então, a mesma coisa do ponto de vista espiritual. Você quer se libertar de uma influência espiritual que você atraiu? Procure mudar a sua estratégia de viver, né? Então, você tem que renovar as atitudes e renovar os pensamentos, porque é ali, na renovação, que a libertação vai se iniciar. Porque, é claro, depende só de você? Não unicamente de você, é fato, né? Tem que haver muitas vezes, uma intervenção em favor das criaturas que estão caminhando com você. Mas a intervenção em favor das criaturas é a parte mais fácil, porque a espiritualidade faz isso com a permissão divina e usando muitas vezes da lei do amor, de afetos daqueles espíritos que estão no mundo espiritual, para fazer a intercessão, a intervenção, a orientação, a mudança de planos, né? Mas como que a espiritualidade vai agir dentro do nosso mundo íntimo? Se aqueles espíritos que estavam conosco, nos acompanhando, eles são orientados e e tomam a atitude de seguir o novo rumo e não estarão mais nos acompanhando e compartilhando conosco o nosso mundo mental, se eu mantiver a mesma estratégia e a mesma maneira de ser, eu vou arrumar outros companheiros. Eu vou estar com a casa adornada. Então, a mudança começa dentro de nós. E isso a espiritualidade não pode fazer. É cada um de nós fazendo o seu. Eu acho que nós terminamos, né, Davi? Eu quero agradecer de coração a presença de todos no Perguntas e Respostas. Deixo aqui um abraço fraterno a vocês e aos nossos internautas. Obrigado a todos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.